E aí? Hoje nós vamos falar, não sei sobre o que a gente vai falar. Maturidade, como deixar de ser besta. Vamos lá. Bobão. E aí? Hoje nós vamos falar como deixar de ser besta, segundo o que ele disse. Maturidade, como parecer uma pessoa mais madura na adolescência, aquela exigência que a gente quer assim, eu já tenho tal idade. E aí, como conseguir isso daí sem nem precisar falar às vezes, né? Como que é? A gente relaciona muito a maturidade a viver, né? Então, se a gente é novo, a gente não viveu. Então, a gente não tem maturidade. Eu já trabalhei numa gráfica e eu era o mascote, né? 13, 14 anos. Trabalhava por vontade própria, eu gostava, sempre gostei de publicidade e tal. E aí eu vi algumas coisas acontecer. Ele é publicitário. Eu sou publicitário. E eu via muitas coisas acontecerem no processo da gráfica e não falava nada, só via acontecer repetidamente. E aí eu entendi que aquilo acontecia porque algo era feito ou algo não era feito. E eu falava, gente, vamos fazer isso, e ninguém queria fazer. E eu falava assim, olha, ouve a voz da inexperiência. E algumas vezes eu estava certo, mas eram situações pequenas, nada muito complexo. A maioria das vezes você estava errado mesmo. Não, estava certo. Mas não eram coisas muito importantes. Exatamente. Eram processos pequenos que acabavam atrapalhando o desenvolvimento de um determinado serviço ou produto. Então eu consegui visualizar isso. Então eu acredito que a maturidade, ela parte do ponto de viver, porque é de conhecimento, mas também parte do ponto de a gente entender, observar exatamente. Pensar bem pensado, porque todo mundo pensa, ninguém é burro, mas pensar bem pensado. Por exemplo, eu quero sair. Beleza, eu vou sair. Vou onde? Eu vou no shopping com o pessoal. Beleza. Seu pai fala, tem que voltar 10 horas, meu filho. Aí você, mas por que eu tenho que voltar 10 horas? Uhum. Pense o porquê. Porque é perigoso você voltar, alguém te assaltar, você levar um tiro. Tem N porquês. Então você tem que pensar para poder adquirir a informação. Você desenvolve, exatamente. Analisando situações, contextos, erros, acertos e por aí vai. Eu também penso na questão da maturidade, que às vezes a gente quer exigir que o outro nos trate de um determinado jeito. E conquistar, né? Mas é uma conquista, né? Você fica ali querendo, né? Daí você grita e você esperneia e você acha que isso vai ser maturidade, quando de fato não é. Eu achei muito legal, somando isso que você falou com o que o Vitor falou, né? Essa questão de observar, né? E o exemplo que ele deu também falou da questão do voltar 10 horas da noite, né? A gente tem que observar e perceber que quando a gente faz algumas coisas certas, a gente ganha. Quando a gente faz algumas coisas erradas, a gente perde. Isso também é maturidade. Então, por exemplo, o pai falou assim, volta 10 horas da noite. Se você voltar às 11, amanhã não deixa você sair. E entender isto é maturidade. Então, como eu quero sair amanhã, hoje eu vou chegar às 10 horas da noite. Filho, não faça tal coisa. E você, mesmo que você não fique muito feliz, você não faz. Por quê? Porque amanhã você vai ter a oportunidade de novo de sair, de fazer o que você quiser e tal. E se você não fizer, ou fizer o que seu pai falou e tal, vice-versa, aí você vai perder algumas coisas. E isso também tem a ver com maturidade, porque tem a ver com observar, entender, né? Tem a ver com crescimento. E vou contar uma história bem rapidinha aqui, que aconteceu comigo, que eu acho que é uma época que eu demonstrei maturidade em relação aos meus amigos. Isso ajuda. Eu vou tentar resumir muito a história, mas é o seguinte, quando eu estudava no ensino médio, no colégio interno, que eu já contei num outro episódio, que é um lugar onde a gente estuda e mora num lugar, depois você pesquisa lá. Mas eu estudava no colégio e eu ia pra escola e eu confesso que eu bagunçava bastante. E muitas vezes eu saía, eu era tirado da sala de aula. O professor falava, vai pra fora de sala de aula, e eu ia pra fora. E às vezes eu ia com 2 amigos meus, que a gente apontava junto na sala pra fora. Aí a gente ia pra conversar com o diretor. Quando a gente ia pra conversar com o diretor, olha que coisa interessante. Chegava o meu primeiro amigo, aí ele começava, não sei o que lá, porque aquele professor é muito chato, que a aula dele é muito chata, blá, blá, blá. Aí ele pegava e saía com uma advertência na mão. Aí entrava o meu segundo amigo. Porque não sei o que, blá, 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 e discutia, blá, 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 blá.
Aí ele entrava, eu saía com a advertência na mão. Aí eu já entrava e tô lascado, vou receber uma advertência também. E aí eu pegava e entrava. O que foi que aconteceu, Gustavo? Eu falava assim, olha, a gente tava na sala de aula, eu sei que a gente passou do ponto, né? A professora tava falando, a gente ficou brincando, fazendo isso, e eu contava a verdade. Eu sempre trabalhei com a verdade, meu pai me ensinou isso, né? Sabe o que acontecia? Ele falou, não, tudo bem, então, ó, melhora aí e tal. Eu falei, ó, desculpa, não queria pedir desculpa e tal. E aí quando eu saía sem advertência. Aí meus 2 amigos ficavam pensando o seguinte, mas por que nós 2 recebemos uma advertência e você não recebeu, sendo que a gente saiu pelo mesmo motivo? Maturidade. E sabe o que é legal? Como eu sempre ia lá e sempre contava a verdade, aí o que aconteceu? Uma vez, a professora me mandou para fora de sala de aula, um colega fez uma coisa, ela achou que fui eu. E eu não era o culpado da história, eu saí e fui para a sala do diretor. Quando eu cheguei na sala do diretor, o que eu falei para ele? Diretor, lembra que eu sempre conto a verdade, o que aconteceu? Ele falou, é verdade, você sempre fala a verdade quando você vem aqui. Pois é, dessa vez eu vou falar a verdade também. Dessa vez a culpa não foi minha. A culpa não foi minha, a professora que se confundiu, tal. Se fossem meus outros amigos, ele não ia acreditar. Mas em mim ele acreditou. E aí ele pegou e chamou o professor, explicou que não tinha sido eu e me mandou de volta para a sala de aula. Então perceba o que a maturidade fez com que eu ganhasse em 2 aspectos, né? Eu poderia chegar lá, brigar e tal, mas se você observar, fazer aquilo que é certo e for inteligente, você vai ganhar muito mais do que vai perder. E aí eu lembrei do episódio que ele falou sobre o namoro, né? Então, e essa maturidade que você vai desenvolvendo na adolescência te ajuda depois no emprego, te ajuda, né? Você continua com isso na vida, porque a maturidade, e é muito legal isso daí. Na verdade, a adolescência, ela é essa transição. Não tenha desespero para ser adulto ainda na adolescência. Você está em transição, você está saindo da sua infância e passando. E aí você adquire as experiências, para você chegar numa vida adulta mais saudável, sofrer menos, apanhar menos, não ficar desempregado porque falou e perdeu a cabeça. E de uma maneira bem rápida para o vídeo não ficar longo. E se a gente fala de uma maturidade, por exemplo, não relacionada a isso, eu quero fazer tal coisa, relacionado aos nossos amigos. Por exemplo, eu vivi numa época na minha infância que eu era o caçulinha de uma galera mais madura. E eu não tinha amigos da minha idade, todos eram 3, 4 anos mais velhos. E eu queria ficar junto com eles, mas eu não tinha maturidade suficiente para passar o tempo com eles. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente, se comportaria em relação a isso? A ter amizades que são mais velhas do que a gente? Ou ao contrário? Eu acho que é a questão da observação também que você falou, né? É claro que se a gente quiser ter amigos que são 3, 4, 5 anos mais velhos do que a gente, né? Se você não observar e não conseguir se encaixar ali naquele meio, eles não vão ser seus amigos, né? Então, talvez em momentos como esse, você vai se forçar. A situação vai forçar a sua maturidade se desenvolver, né? Eu acho que pode ser uma das soluções, ou pode ser uma das coisas que acontece, né? Mas cada um é cada um, cada caso é um caso, né? Cada situação é uma situação diferente. Gente, então é isso. Você é maduro? Você não é maduro? Qual é a situação, o que você está vivendo, que você quer fazer, mas não pode fazer ainda porque não tem idade suficiente? Dirigir, ser preso, brincadeira, isso aí não é bom não. Mas dirigir, talvez sair com algumas pessoas, o que você tem vontade de fazer e não consegue fazer por conta da sua idade? Deixa aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Valeu! Tchau.